E aí, segundos anos, tudo bem com vocês? Mania, né? De enviar o dedo aqui quando eu tô falando. Bem na hora que eu vou falar, fica na frente da cara. Então eu tinha falado pra vocês que ia fazer um vídeo amarrando tudo, só que quando eu fui fazer a aula ficou um pouco extensa, então eu tive que dar uma fragmentada pra dividir em algumas aulas, tá bom? Então, hoje eu vou parar num ponto e aí semana que vem eu amarro o final do conteúdo que eu passei nas atividades 1 e 2 desse bimestre. A gente estava falando sobre a diversidade brasileira no primeiro bimestre, e aí para amarrar todo esse conteúdo e a gente poder seguir os próximos conteúdos, eu vou falar um pouquinho sobre as teorias raciais, depois democracia racial e o mito da democracia racial no Brasil. Dentro disso, então, por que é importante falar sobre essas coisas no ponto de vista da diversidade brasileira e da construção da diversidade brasileira? Quando a gente falou, então, da matriz formadora, era os indígenas, os africanos tomados por escravos e os portugueses, certo? Então, entender o pensamento acadêmico da época e intelectual da época, que influencia todo o senso comum e toda a sociedade, é muito importante para a gente entender algumas tensões e conflitos posteriores que vão permear aí a partir desse pensamento. Bom, então só lembrando que no primeiro bimestre a gente tinha falado sobre os conceitos de preconceito, discriminação e segregação, certo? Não vou retomar preconceito porque acho que isso ficou muito claro para vocês, mas só lembrando a diferença entre discriminação e segregação, ok? Discriminação, quando você tem o ato concreto do preconceito. Você exclui alguém de alguma coisa, da educação, de um trabalho, por algum preconceito, né? E geralmente a discriminação é algo visto como errado, algo que é proibido por lei, hoje, no caso, né? E a segregação é quando você tem essa discriminação, mas baseadas em leis. Então, existem leis que separam os indivíduos dentro de uma sociedade. Então, leis que proíbem pessoas de determinados trabalhos. Leis que proíbem determinadas pessoas de sentarem no mesmo lugar que as outras no ônibus. E assim por diante. Visto então os conceitos de segregação e discriminação, só porque talvez a gente use esses termos durante o processo, então vamos às teorias raciais. Então, o que foi as teorias raciais? As teorias raciais eram um pensamento muito comum entre médicos, políticos, advogados, durante o século XIX e o século XX, tá? No começo do século XX. O que essas teorias falavam, né? Essas teorias, elas tinham a ideia de superioridade de grupos étnicos e raciais, tá? Como assim, grupos étnicos e raciais? Eles acreditavam que existiam raças humanas, no qual seriam especificamente 3 raças humanas puras e as outras seriam resultado da miscigenação entre essas raças. Quais seriam essas raças puras? A raça branca, a raça negra e a raça amarela. Tá, tudo bem, eles viam como raças, mas o que eles queriam dizer como raças? Eles atribuíam às raças físicos específicos, psicológicos específicos, culturas específicas. Como se as questões culturais elas fossem atribuídas à raça, elas fossem inerentes à raça, e não à construção histórica, à construção de identidade e às construções de necessidade de uma população, e sim atribuídas às raças. Então, se eles acreditavam que as características culturais elas eram atribuídas às raças, que as características psicológicas, entre outros aspectos que eu já vou comentar, eram atribuídas às raças, eles também acreditavam que existia uma raça superior e que a mistura dessa raça superior com as outras raças iam fazer com que se degenerasse a raça superior. Era bom para as raças que eram inferiores, mas era ruim para as raças superiores, tá? Por que é importante a gente falar sobre isso? No Brasil, então, desde aquele momento, já era um país com muitos negros, muitos brancos e muitos indígenas, tá?
E eles entendiam que a raça branca era a raça superior. E a raça negra, então, misturar com a raça branca era bom para a raça negra, mas ruim para a raça branca. Por quê? Ia degenerar a população. Então, tendo em vista isso, os intelectuais da época começaram a reforçar a ideia de que precisava ter um branqueamento da população, que os problemas do Brasil, os conflitos sociais e todas as outras problemáticas eram devido às raças e à inferioridade das raças que se encontravam aqui. E não porque existiam problemas de tensões de decolonização e conflitos culturais existentes, etc. Tudo bem? Então, nisso é que eles vão trazer e vão pensar leis de incentivo à imigração da população europeia, que era vista como uma população que deveria seguir de exemplo, que era a população que não era degenerada, que era a população considerada a raça superior. Então, para entender a formação da diversidade, é muito importante entender esse pensamento da época. Por quê? Nossa diversidade, como a gente falou nas atividades que a gente fez à distância sobre imigração, né? A gente acabou não conseguindo falar algumas coisas sobre as quantidades de imigrações que veio para o Brasil e etc. Mas a gente falou um pouquinho do porquê as pessoas migram e sobre imigrações, né? O Brasil, a diversidade, ela também é formada por esses imigrantes. Eles também influenciaram muito na nossa cultura, né? E no Brasil veio imigrantes do mundo inteiro, né? Japoneses, italianos, franceses, holandeses, bolivianos, haitianos, né? Uma série de imigrações. Entretanto, nesse momento, então, é que eles vão trazer os imigrantes europeus, tá? Então, se a gente está tendo movimento abolicionista pós-abolição dos escravos, por que não inserir os ex-escravos como trabalhadores assalariados? E, em vez disso, trouxeram os imigrantes para trabalhar como mão de obra assalariada. Então, isso está relacionado com as teorias eugenistas, de branqueamento da população, porque eles acreditavam que a população ia se degenerar se não tivesse esse branqueamento. Então a gente já entende determinados comportamentos do racismo nos dias de hoje, que muito disso ainda é pensado nos dias de hoje, e também porque do incentivo à imigração e também a questão da não inserção dos negros na sociedade. Então você liberta os escravos, mas não insere esses indivíduos na sociedade. E eles vão ficar à margem da sociedade. Tudo bem? Dentro dessas teorias raciais e eugênicas, elas também tinham outras teorias que colocavam características físicas e psicológicas para os criminosos, a diferença entre um criminoso e uma pessoa honesta. Então ela criou também estigmas entre os indivíduos da população, entre as populações mais ricas e populações mais pobres, que as pessoas mais pobres não enriqueciam porque elas tinham um tipo que não enriqueceria, tá? Então, esse pensamento, ele criou as teorias racistas para legitimar o poder de uma classe sobre a outra, mas também criou uma série de estigmas, estereótipos do senso comum que até hoje é muito difícil tirar do imaginário da população, tá bom? Outro detalhe importante, lembra que a gente falou de aculturação e assimilação em umas atividades? Então, lembrando, aculturação seria quando você mistura duas culturas e uma cultura, ela se prepondera, ou seja, ela se sobressai sobre a outra cultura, né? Então, digamos que eu sou... deixa eu pensar um país. Eu sou italiana, venho pro Brasil... E aí eu não deixei a minha cultura italiana, mas ao mesmo tempo misturou com a cultura brasileira. E a cultura brasileira se sobressai sobre a minha cultura. Então eu tenho uma terceira mistura cultural aí, certo? Então eu não cheguei a perder totalmente a minha cultura como italiano, mas eu ainda já tenho elementos da cultura brasileira. Tudo bem? E a assimilação seria quando o indivíduo perde completamente os elementos da sua cultura e assimila por completo a cultura do lugar por qual ele foi ou
por qual domina o lugar que ele está e assim por diante. Então, as teorias raciais e eugênicas, elas também fizeram com que a gente tivesse uma aculturação muito forte das culturas no Brasil. Das diversas etnias que a gente aqui encontrava. E isso responde também àquela mesma questão que a gente falou no começo do bimestre, quando a gente falou sobre por que a cultura portuguesa ela é predominante se a gente tem a mistura entre os povos africanos, indígenas e portugueses. Porque teve essa aculturação muito forte. Também pós essa pós-colonização, quando a gente tem a independência e assim, indo mais pra frente, a gente ainda tem esse pensamento, tá bom?